Aí não falou isso para ninguém na palestra, para mim e mais uns 12 conferencistas, entre estrangeiros e brasileiros, ele resolveu soltar a seguinte informação, que ele, como membro do processo de investigação oficial, né, da Força Aérea Americana, estava, as palavras foram basicamente essas em inglês, estava informado de que a maioria dos UFOs que eram monitorados e vistos sob o espaço aéreo norte-americano durante esses quase 20 anos de trabalho dele junto ao ZAF, não estavam vindo de fora agora. Não vinham do espaço interplanetário. Já está tudo aqui. Ou seja, ele começou a dizer para a gente que esses seres, que essas civilizações, né, o quê? Já estavam estabelecidas aqui na Terra. Os intraterrenos. Aí a coisa foi evoluindo, ele parou de falar, num certo ponto, mas eu já vinha trabalhando com informações de naves que saíam de determinadas montanhas, onde eu mesmo pesquisava, entrava. Os vulcões, né? Áreas vulcânicas, regiões como o Triângulo das Bermudas. Que some coisa, né? Isso, não só some, mas ali tem uma fossa oceânica que vai a 11 mil metros de profundidade, onde abduzidos alegam que foram levados com uma verdadeira, como se fosse uma verdadeira cidade dos subterrâneos, cuja entrada é submarina. Então, a parte principal que ainda faz com que o acobertamento seja mantido é porque a partir do momento que você começa... Vamos imaginar, a partir do momento que amanhã a NASA ela vai fazer isso, amanhã ou depois, ou daqui a um ano, ou no máximo mais alguns. A gente vai acordar com a notícia que a NASA vai falar primeiro que se descobriu prova definitiva que em Marte teve vida microbiana no passado. Ela chama de vida ancestral. Isso é o primeiro. Mas na hora que ela fizer isso, aí começa a vir tudo atrás. E o problema principal é como avisar e dizer para a humanidade que nós já... Não é, a gente não está tendo contato com alguém que está vindo de fora ver o que existe aqui. Já está aqui, já. Além dessa nossa origem comum... Eles já estão estabelecidos aqui desde uma época posterior aos tais cataclismas aqui. Então, esses objetos continuam cada vez mais sendo monitorados, principalmente no aspecto submarino. Eles atingem velocidades dentro da água impraticáveis para qualquer coisa. Vários filmes que já falam sobre isso, E agora, nesse evento... A esfera do Samuel L. Jackson... Veja bem, a gente conversou, você está sabendo, eu acabei de voltar de um evento internacional no Chile, que foi histórico, agora no final de semana passado, com pesquisadores do Brasil, eu fui o único, né? Mas a gente teve 3 argentinos, tops da ufologia argentina, e 4 chilenos e 2 americanos. E um desses americanos é militar, reformado, coronel, tá? Alexander, né? Que esteve dentro da comunidade de inteligência americana trabalhando dentro dessa área também ufológica, né? E o que todos nós concordamos lá, de uma maneira ou outra falamos, porque eu fui chamado para falar de Varginha, mas eu não quis só falar de Varginha, então eu falei das informações da ufologia militar, citando nomes de autoridades militares que me deram autorização para falar das informações ligadas a outros casos, etc., né? E dei uma pincelada rápida dessa coisa também da origem para fazer sentido, a nossa origem comum com alguma dessas raças. Mas o que ficou lá claramente estabelecido como sendo um consenso, inclusive por parte do americano, que mostrou imagens de casos, é que esses seres, até numa das palestras de um desses nossos parceiros internacionais, teve lá bem grande no final, né, escrito, né? Aí era de um dos americanos, em inglês, né? Que eles sempre estiveram aqui. Então essa frase Então, como é que você vai... Se você não consegue até agora falar que se descobriu vida microbiana oficialmente em Marte... como é que você vai, de repente, falar assim, que já está um inteiro aqui, já. Né? Então, a coisa... Então, agora, por que agora o Trump... O que o Trump falou pela primeira vez em relação ao Obama? O que o Obama falou demais? O Obama só falou o seguinte, que os aliens existem. Basicamente foi o que ele falou, agora um pouco menos de 10 dias. Isso teve uma repercussão mundial. É um ex-presidente americano falando isso, né? E ainda disse que, pelo conhecimento deles,
eles não estão escondidos na área 51, pelo conhecimento deles. Sim. Dele, né? Aí o Trump, a primeira coisa que falou, o que foi? Nas mídias sociais. Né? Pode E falar. aí depois foi ouvido, É. né? Foi interpelado pela mídia. Né? Disse o quê? Que o Obama, para que coisa, o que ele falou? Que o Obama estava falando sobre algo que era confidencial. Ou seja, atesta que... Né? E aí, em seguida, né, o que ele declarou? É claro que o braço direito do Trump é o ex-senador Marco Rubio, Sim. da Flórida, Cubano. que foi quem, depois daquela canetada no final do mandato anterior que eu falei do próprio Trump, cuidou de dar todo o encaminhamento, aquela história que acabou gerando as audiências. Foi o Marco Rubio? E agora, pouco tempo antes, aí que é a parte pior, está sendo um problema para o governo americano atual do Trump. O Marco Rubio, antes do Trump ser reeleito, ele resolveu dar uma entrevista bombástica aí para um documentarista americano. Esse documentário está saindo agora, né? Em que ele falou o diabo, falou de queda de UFO, O Marco Rubio? Falou de... É mesmo? Falou de projeto secreto. Mas já saiu esse documentário, não? Não, já saiu um trailer, aí botaram no trailer ele falando. E aí mesmo? tá uma luta, ele querendo se explicar, porque ele agora, como braço direito do Trump, tendo falado essas coisas. Então agora ele está tentando minimizar, dando a entender que falou aquilo dentro de um outro contexto, que não sei o quê. Então, agora, você vê, o Trump então agora deu mais uma canetada. Ele sabe o que vai sair, o que pode sair ou não pode sair. Ele deu uma canetada agora e declarou isso nas mídias sociais dele, agora, 4 dias atrás, se me falha a memória, dizer o seguinte, que diante da repercussão, é coisa de político, né? Sim. Diante da repercussão, né? Do que aconteceu aí desde a declaração do Obama, né? Ele então está determinando a área da inteligência militar que libere documentação porque eles já liberaram coisas. E isso daí não tem muito a ver com o que também as pessoas estão colocando como uma possibilidade de ser para encobertar também umas cagadas aí que estão rolando, até envolvendo um Epstein da vida? Olha, o que acontece? O problema Entende, né? O que eu quero dizer? Não, assim, entendi. Vamos chamar a atenção aqui para abafar aqui. Como eu falei já com você antes, isso é um jogo. Sim. Quando você está falando de presidente, falando desse assunto... É pesado, né? Não é... Né? Foi o que eu falei lá em Brasília. Quando começaram a questionar o sentido da audiência ufológica nossa em Brasília, no Congresso Nacional, para cobrar dos militares brasileiros o fim do acobertamento, em relação à Varginha, principalmente, teve gente que quis bater, só faltou querendo bater o deputado Chico Alencar, que foi quem nos... anfitrião de você, o que te convidou. Né? Tá certo? E aí, uma das coisas que eu tive a chance de comentar, na minha última fala lá na Câmara dos Deputados, no dia 16 de setembro passado, foi o que eu falei. Aí eu citei os casos dos presidentes, justamente, americanos, que o Obama não foi o primeiro, foi agora, né? Vários presidentes americanos... O JFK tinha muita informação, né? Esse tinha. Esse daí já pagaram o cara, né? E o detalhe, Carter... Jimmy Carter. Carter foi testemunha de avistamento ufológico e deu testemunho público. Então eu citei os presidentes americanos, passando pelo Bill Clinton, tá? Que todos esses, em campanha, disseram que iam buscar liberar informação. O próprio Al Gore, vice do Clinton, ele se candidatou, acabou não conseguindo, se não me engano, né? Mas ele começou uma empreitada sobre a questão do planeta Terra. Foi um lado, então, meio um caminho que, na minha opinião, eu vi aquilo, ele estava tão com força em cima depois que ele desencanou, desistiu da vida política, parece.
Não, e nos Estados Unidos a Tem gente... muita informação. Não, e nos Estados Unidos o assunto UFO já atingiu um nível de seriedade. Seriedade, isso que eu ia falar. Isso é que faz com que qualquer presidente resolva falar. Tem que falar sobre. Ele fala e ninguém vai falar que ele é louco. Bom, tem a NASA. Né? Vamos começar por aí, que se tem a NASA, os caras não quererem levar a sério ufologia, né? Eu acho que é meio contraditório. Porque você tá mandando foguete pro espaço. Pra estudar um monte de coisa. Se anular a vida fora do espaço, é muita arrogância nossa, pretensão de achar que só temos nós aqui, né? Que... Então, essa situação agora que a gente vai ver é o seguinte. Agora, por que isso tudo está acontecendo? Né? Porque a gente tem uma espécie de uma agenda que nós, como humanidade, temos que cumprir. Sim. Porque... Como nós temos essa ligação de passado, e a gente não está tendo nesse sentido maior, eu digo uma coisa que eu não falei, nada impede, isso é importante eu fazer esse adendo agora, nada impede que agora, né, qualquer lugar, apareça um UFO aqui por cima de São Paulo, de uma civilização que nunca esteve aqui em tipo de contato nenhum com a humanidade. Por quê? Pode chegar aqui vindo de um outro lugar que não tem nada a ver com o nosso passado de ligação, misterioso, etc. Para ver, vamos entrar, isso que existe. E você pode ter sim contato com alguém que não vai tratar o humano com respeito, com ética. Sim, que pode machucar e... Ou seja, pode ser só uma cobaia. Mas isso é a minoria possível. Que a gente... Os nocivos? É a minoria. Mas é a minoria mesmo. Mas como você pode ter certeza? Não, isso não sou só eu que tenho. E não digo você e certeza. Mas como é possível arriscar em dizer? Por quê? Assim. Porque os casos que a gente tem realmente... porque as tais histórias que você, por exemplo, eu não dei autorização para ser abduzido, isso aí já tem outras explicações que não dão para a gente continuar a enquadrar esse tipo de experiência de contato como negativo, porque o resultado acaba sendo positivo. A pessoa passa a ter as tais capacidades paranormais que se tornam. Ou seja, começa a ter uma nova percepção. Cocum, né? A gente é cocum. Começa a ter uma nova percepção da vida.